Fique por dentro de tudo o que vai acontecer em Te Dou a Vida nesta quinta-feira, 6 de janeiro. Gabriela diz para si mesma que Irene é uma traidora e depois chora. Nelson tenta convencer os funcionários a não se demitirem. Eles explicam que se trata de uma questão de confiança. Todos saem, exceto Augusto. Nelson diz que precisa de uma reunião com Rosa para se organizar. Helena chega ao escritório e encontra Ernesto esperando por ela. Ela diz que estava supervisionando um evento. Irene entra para xeretar e Ernesto pede que ela os deixe conversar. Irene concorda e Ernesto fecha a porta. Ele então pergunta a Helena se ela estava sendo sincera em dar outra chance ao relacionamento deles. E ela diz: "Claro, Ernesto." Ela sugere que eles façam uma viagem em família. Ele gosta da ideia. Ela percebe que é hora de pegar Nicolas na escola. Irene senta-se em frente a Gabriela e começa a falar. Ela achou que eles estavam se divorciando. Helena entra. Diz que vai buscar Nicolas na escola com Ernesto e volta logo depois. Gabriela diz a Helena que precisa falar com ela sobre os eventos, mas deve ser para dedurar Irene e Ernesto. Irene está irritada e Gabriela diz que eles estão se reconciliando. Irene sabe que Ernesto não ama Helena, está obcecado por ela. Para Gabriela, parece que Irene está obcecada em fazer Ernesto se separar. Irene acha que Gabriela está insuportável e se retira. Pedro pensa em trabalhar para alguém que lhe ofereceu emprego no concurso de túnel. Rosa, Augusto e Nelson estudam os prazos para a entrega dos serviços. Nelson pede 1 minuto com Augusto para agradecer e se desculpar. Augusto entende seus motivos. Gina é sua filha. E Nelson diz que ele será um excelente pai. Augusto tem dúvidas se Gina vai deixar. Nelson garante que vai e oferece apoio. Augusto se emociona. Assim que Augusto sai do escritório de Nelson, Andréia liga para ele e combinam um encontro naquela noite. Benito e Mano falam em abrir a própria loja. Benito herdou um terreno de sua avó e decidem conversar com Pedro sobre isso. Em casa, Helena menciona a possibilidade de férias em família. Nicolas está animado, com vontade de ir à praia. Pedro marca uma entrevista de trabalho por telefone. Pedro recebe a visita de Benito e Mano. Ele fica surpreso ao saber que os colegas também se demitiram. Inês vai ao escritório de Eduardo para lhe dizer que a irmã Bernardina está preocupada. Dona Isabel está mais lúcida e a madre pensa em ligar para Ernesto. Eduardo vai falar com a madre. Mano, Benito e Pedro conversam sobre abrirem uma oficina em sociedade. Helena volta e Gabriela conta o que descobriu sobre Ernesto e Irene. Helena tem dificuldades em acreditar nisso. Ela está decepcionada porque Irene sempre soube de todo o mal que Ernesto fazia a ela. Gabriela diz que isso é imperdoável. Eduardo visita a madre e conta tudo, inclusive que estão aguardando os resultados de um teste de DNA. Ele se desculpa por terem feito isso, mas eles não tiveram escolha. A madre Regina pede desculpas a ele por sua intransigência. Ela vai cooperar, expressando preocupação de que o falso Ernesto possa descobrir. Eduardo garante que todos os cuidados foram tomados. Ele explica ainda que o objetivo é fazer com que Dona Isabel recupere suas faculdades mentais para denunciar Miguel e recuperar sua fortuna. Irene volta ao escritório. Helena finge estar distraída. Irene fala sobre a aproximação de Helena e Ernesto. Inês pensa em Eduardo. A madre Regina liga e pede desculpas. Se ela deseja retornar à vida religiosa, será bem-vinda. Inês agradece surpresa. Eduardo chega.
Ela lhe conta sobre a ligação e quer retornar à vida religiosa. Ele pede que ela não faça isso, eles se amam. Inês foge da conversa. Mariano pede que Eduardo tenha calma porque tudo ainda é muito novo para Inês e ela está assustada. Nelson leva um sanduíche para Gina e avisa que vai sair à noite. Ela pede que ele demita a Rosa, porque se não fosse por ela, Augusto não teria descoberto que é o pai do seu filho. Indignado, ele conta que Rosa e Augusto foram os únicos que ficaram na oficina. Todos os outros pediram demissão, e ele jamais vai mandá-los embora. Augusto tem direitos sobre o bebê. Gina não o suporta. Nelson diz que ela deveria ter pensado antes de ir para a cama com ele. Gina está pasma. Helena volta para casa e encontra Nicolas e Ernesto assistindo vídeos de viagem no computador. O telefone de Ernesto sinaliza uma mensagem de Irene. Ele deve ir vê-la e é melhor obedecer, porque ele sabe do que ela é capaz. Ele diz a Helena e Nicolas que tem um problema e vai sair. Eduardo pede desculpas a Inês. Ela vai retornar à vida religiosa. Não sabe direito o que sente por ele, porque nunca passou por isso. O detetive bonitão se propõe a ensiná-la, mas Inês acha melhor voltar para a sua vida de sempre. Ele deixa claro sobre o que sente por ela. Helena ajuda Nicolas a colocar seu pijama. Ele aproveita para contar que viu tia Irene e seu pai se beijando. Ernesto adverte Irene que ela não deve fazê-lo sair de casa cada vez que tiver vontade. Ela sente muito, mas é a única opção que tem. Ele diz que Helena propôs uma viagem. Irene se irrita. Ele diz que ninguém vai ocupar seu lugar de amante e cúmplice e pede que ela não faça tantas perguntas. Irene, apaixonada, cai mais uma vez no papo furado de Ernesto. Eduardo liga para Helena e avisa que precisou conversar com a madre sobre Ernesto. Depois ela liga para Olga, que lhe conta a verdade sobre sua partida. Ela viu Irene e Ernesto se beijando e ele a ameaçou de prisão. Helena fica alarmada com isso. Nelson encontra Andréia em um restaurante. Eles falam sobre Gina. Ela explica que quando soube que Gina era esposa de Pedro, contou a Helena e pede desculpas por ter alertado sua filha e Pedro. Nelson explica que Gina confessou a Pedro porque pensou que Domingo morreu por sua culpa. Ela agora está pagando as consequências de seus atos, mas continua sendo a mesma egoísta de sempre. Ele perdeu seus amigos mais próximos e se sente mais sozinho do que nunca. Ela diz que eles podem continuar se vendo. Ele acha que não seria uma boa companhia. Ela pede para ele ligar quando se sentir melhor. Ele expressa sua admiração pela coragem de ter falado a verdade, enquanto ele não conseguiu. Na manhã seguinte, Helena questiona Ernesto sobre sua saída à noite. Ela e Nicolas estavam preparando a viagem. Ernesto pede desculpas e garante que está muito entusiasmado com a viagem. Nicolas desce e ele pede desculpas ao filho também. Gina desce as escadas e diz que vai trabalhar. Nelson a repreende. Ela precisa ficar em repouso por causa da gravidez. Mas ela diz que está bem e sai de casa.